A Bíblia Sagrada diz: e disse Deus, haja luz, e houve luz. Quando eu começo a meditar nisso, eu vejo aqui o retrato da humanidade. Quando eu começo a meditar nisso, eu vejo aqui o retrato da humanidade. A Bíblia Sagrada diz que quando Deus começou a trazer existência a todas as coisas, quando Deus começou a trazer renovo, ou a trazer uma forma a todas as coisas, a Bíblia Sagrada vai dizer que Deus, ele formou o jardim do Éden, e no Éden Deus colocou a sua obra-prima, que foi o homem. Quando Deus coloca o homem no jardim do Éden, nós vamos ver que o inimigo se rebela novamente contra Deus, utilizando a serpente. A serpente vai e engana a Eva. Eva engana, ou é enganada pela serpente, juntamente com Adão. A Bíblia Sagrada vai dizer que quando eles foram enganados, novamente as trevas passam a habitar no mundo. Novamente as trevas passam a trazer destruição, agora não de forma física, mas de forma espiritual. Quando o homem é acometido, ou quando o homem sofre pelo pecado, agora ele começa novamente a viver longe da luz. Ele começa novamente a andar em treva. A Bíblia Sagrada vai dizer que quando eles pecam, ele perde o contato que tinha com Deus. Sabe por quê? Porque no jardim do Éden, o maior prazer de Deus era em todo entardecer Deus descer no jardim e chamar por Adão, e os dois conversarem, os dois dialogarem. O maior prazer de Deus foi comunicar-se com a sua criação. O maior prazer de Deus era descer no jardim e bater um papo de pai para filho. Deus tinha prazer nisso, Adão tinha prazer nisso. Mas a Bíblia Sagrada vai dizer que quando Adão peca, que quando Eva peca, eles caem novamente em treva, eles caem novamente na escuridão. Sabe o que o diabo quer para a sua e para a minha vida? Não é que você conheça a luz, não é que você caminhe na luz, não é que você viva na luz. A vontade do diabo para a sua vida é que você viva em treva, é que você ande em treva, é que você tropece nas trevas. Sim, a vontade do diabo para a vida do ser humano é essa. Tem gente enganado dizendo que o diabo é amigo, tem gente enganado dizendo que o diabo dá prosperidade, dizendo que o diabo dá dinheiro, dizendo que o diabo dá fama. Ele pode até dar, mas o final é trágico, o final é treva, o final é escuridão, o final é morte eterna. Mas eu glorifico a Deus, porque nesta noite tem um povo que saiu das trevas e preferiu andar na luz, preferiu caminhar na luz, preferiu viver na luz. Aonde está este povo? Aonde está este povo que preferiu caminhar na luz do Senhor? Aleluia. A Bíblia Sagrada, ela vai nos fazer entender. Quando eu olho este texto, eu vejo exatamente isto, que quando o homem pecou, ele perdeu exatamente as três coisas que haviam na terra. Quando o homem peca, primeiro ele perde a sua forma, ele perde a sua beleza. Quando o homem peca no jardim do Éden, a Bíblia Sagrada vai dizer que o homem é a imagem e semelhança de Deus. Quando o homem peca, Márcio, ele perde isto, ele perde
cuja imagem e a semelhança ela foi corrompida pelo pecado, ela foi rabiscada pelo pecado. A segunda coisa que o homem perde ao pecar foi que ele se tornou vazio, ele se tornou sem vida. Quando o homem passa a pecar, a Bíblia Sagrada diz que agora ele é alvo do pecado, ele é alvo agora do pecado, e nós sabemos que a consequência do pecado é a morte. Quando o homem passa a pecar, ele perde a vida que ele tinha com Deus, e agora ele adota a morte na sua vida. A terceira coisa que o homem perdeu no jardim do Éden, quando ele pecou, foi a luminosidade que ele tinha, foi a clareza na sua vida que ele tinha. Quando ele pecou, Deus apartou do homem, e agora o homem passa a viver em treva. O que me chama mais atenção é que a Bíblia Sagrada vai dizer, no capítulo versículo 3, que Deus ele disse: haja luz, e houve luz. Segundo alguns intérpretes, dizem que esta luz não era a luz do sol, não era a luz da lua, não era a luz das estrelas, não era a luz cósmica. Esta luz, ela radiava direto do trono de Deus para o mundo. É isto que aconteceu com o homem. Quando o homem pecou, ele perdeu o esplendor da glória de Deus. É por isso que a Bíblia diz: e todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Quando o homem pecou, ele perdeu o vínculo com Deus, ele perdeu a amizade com Deus, ele perdeu a comunicação que ele tinha com Deus, ele perdeu a forma que Deus havia criado ele, e ele estava agora vivendo em treva. Mas o que me chama mais atenção é que no capítulo 3 e no versículo 15 está a luz novamente raiando para a humanidade. Quando Deus resolve dizer: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu ferirá o calcanhar. Quando Deus está dizendo esta profecia, Ele está dizendo para o diabo: diabo, pode até parecer que você venceu de novo, diabo, pode até parecer que você trouxe um caos novamente à minha criação, mas vai chegar um dia, em que eu vou dizer novamente: haja luz, haja luz, haja luz. Esta luz ela não vai vir lá do céu, esta luz ela vai nascer na terra, mas ela vai resplandecer sobre a humanidade e vai trazer novamente a luz divina para o homem. Sabe o que Deus estava dizendo? Deus estava dizendo o que o profeta Isaías, ele escreveu no capítulo 9, no verso 1 e 2, quando ele diz: mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Ele envelheceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas, irmão, eu gosto muito deste mas. Pode estar o caos que for, mas quando Deus resolve dizer mas, aí você se prepara. Aí ele diz: mas além do Jordão da Galileia do Gentil, o povo que andava em
treva, viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz, resplandeceu a luz, resplandeceu a luz. O povo estava em treva, não tinha solução, não tinha saída, não tinha perdão, não tinha salvação. Mas quando Jesus veio, as trevas tiveram que bater em retirada, porque ele veio com uma grande luz. Ele veio com uma grande luz. Ele trouxe novamente clareza para a sua vida. Só quem vive em luz aqui nesta noite, só quem vive em luz aqui nesta noite, só quem vive na grande luz nesta noite, chamada Jesus, adore o nome dele por alguns segundos. Ele te tirou da treva, ele te tirou do lamaçal do pecado, ele te tirou da dívida eterna e te colocou na clareza desta luz. A Bíblia Sagrada, ela continua dizendo, aleluia, confirmando isto que o profeta Isaías diz. Ela continua dizendo, Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 1, o verso 79, lembra que eu disse que ele veio como luz para iluminar o passo, o caminho daqueles que estavam vivendo em trevas. Lucas escrevendo a mesma coisa, ou a confirmação, ele diz, para iluminar os que estão assentados em trevas e sombra da morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Por onde? Pelo caminho. Está fraco? Pelo caminho. Pelo caminho. Pelo caminho. Você não anda mais em guerra, você não anda mais em confusão, você não anda mais perdido, você não anda mais confundido. Ele nos colocou no caminho da paz. É por isso que o salmista, ele escrevendo, ele disse que ele, como sendo o verbo, como sendo a palavra, ele é lâmpada para os nossos pés. Sim, ele é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Ele é lâmpada, não deixa pisar em buraco, não deixa tropeçar, mas ao mesmo tempo ele é luz para me avisar o que tem lá na frente, para me tirar do perigo, para me dar o livramento. Deus nesta noite está dizendo, aquilo que estava em trevas na sua vida, nesta noite a luz está raiando, 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 para trazer paz para a sua vida, para trazer mudança para a sua vida. Jesus é esta luz. Sabe por quê? Jesus é a única luz que traz traz clareza para a vida do ser humano. Sabe por que Jesus é esta mesma luz que estava lá na criação do mundo? Porque João, quando ele escreve o seu evangelho, cheio de Deus, ele começa a dizer: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Porque quando Deus disse haja luz e houve luz, este haja é como se Deus estivesse dizendo para o filho: vai, filho, começa a trazer existência, vai, filho, começa a mostrar o poder, vai, filho, começa a trazer a beleza, vai, filho, começa a trazer a existência, aquilo que não existe. Deixa eu abrir um parênteses para a sua vida. O
que estava travado, o que estava agarrado, o que estava sem vida, o que estava vazio. Hoje o haja de Deus está entrando em ação. Hoje o haja de Deus está entrando em ação. Deus está dizendo: filho, muda a história dela. Deus está dizendo hoje: filho, muda o cativeiro dele. Deus está dizendo hoje: filho, muda aquela situação. E parece que eu vejo Deus mudando, parece que eu vejo Deus agindo, parece que eu vejo Deus entrando com providência, para que o nome dele seja glorificado nesta noite. Mas ele continua dizendo: ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Verso 4: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Ei, sem Jesus você não tem vida, sem Jesus você não tem razão, sem Jesus você não tem caminhada livre. É só nele, porque ele é a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreende. Sabe o que eu entendo neste texto? Eu imagino, Márcio, enquanto o Espírito Santo pairava sobre a face das águas, Deus brada e diz: haja luz. E quando a luz veio a existir, eu imagino o diabo ficando doido, dizendo: eu não estou entendendo nada, estava tudo escuro, estava tudo em treva, estava do jeito que eu gosto, mas agora a luz resplandeceu, aquilo que estava em treva, agora a luz raiou. Sabe o que Deus está dizendo para você nesta noite? Sabe o que Deus está dizendo para você nesta noite? Talvez você acostumou a viver nas trevas, talvez você acostumou com esta escuridão que você vive, mas nesta noite Deus quer te mostrar que existe um novo e vivo caminho para você. Deus nesta noite quer te mostrar que o véu foi rasgado, e a salvação para a sua vida, para a sua família, para a sua casa.